Graça e paz, na paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo, aos nobres irmãos, nobres amigos que vão ver a live, que vão ver este momento especial. E eu quero trazer neste momento uma reflexão bíblica. E essa reflexão bíblica, ela está no livro de Hebreus, capítulo de número 11, e o versículo de número 29. O capítulo 11 de Hebreus fala sobre os heróis da fé. Faz todo o relato dos que viveram pela fé, dos que lutaram pela fé, dos que viam, antes de tudo, a guerra espiritual que é travada todos os dias contra as hostes e as potestades malignas que estão nas regiões celestiais, que buscam, tramam a quem possa tragar. Afinal de contas, a Bíblia diz no livro de João, capítulo de número 10, versículo 10, que o ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. O ladrão, a Bíblia descreve que o ladrão veio ou estar aí para roubar, matar e destruir. O tríplice trabalho incansável do adversário, do inimigo. E essas características têm sido herdadas pelos agentes do adversário chamado Satanás. Roubam, matam e destroem. Nós, como corpo de Cristo, igreja de Cristo, não estamos tratando necessariamente de ser religioso ou de pertencer a uma instituição social ou eclesiástica. Estamos tratando de vida, de um padrão estabelecido pela palavra de Deus, que é a maior regra e prática de vida na terra. Obviamente que a gente, como ser humano, uma vez ou outra a gente falha, transgride, erra. Mas para isso a Bíblia diz que nós temos um advogado. Ele é fiel e justo para nos perdoar quando nós nos arrependemos, confessamos os nossos pecados. Então eu quero refletir em ligeiro momento, em ligeiras palavras, sobre você que já está me assistindo aí, a Ellen Solane, a Joselita Amorim, a Benedita Santos, na internet. Voltamos. A internet falhou aqui por um instante. Então compartilhe essa ligeira reflexão bíblica. Hebreus, livro de Hebreus, que fala sobre os heróis da fé,
os homens da fé, as mulheres que viveram pela fé. Ninguém no Antigo Testamento viveu a não ser pela fé. O livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, define a fé. A fé é um firme fundamento. É um fundamento. É uma fundação. É um alicerce. É uma base de sustentação para a vida do crente fiel a Cristo. E a fé, Paulo diz em, me parece que 10 e 17, em Romanos 10 e 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço a Bíblia, mais gera fé em mim, gera esse fundamento bíblico em nós. A fé é o elemento essencial para ter comunicação com Deus. Porque Deus, ele pertence ao mundo invisível e ele só poderá tratar conosco por meio da fé. Não existe outro, vamos dizer, elemento ou meios para se tratar com Deus a não ser pela fé. A Bíblia já diz, por exemplo, em Hebreus 6, 11, 6, que sem fé, eu e você não podemos agradar a Deus. Ora, você pode ter tantos meios e métodos para agradar a Deus. Você pode agradar a Deus na sua vestimenta, nos seus modos, nas suas atitudes. Mas em primeiro lugar, eu devo agradar a Deus pela fé, ou seja, baseado na palavra, nos argumentos que a Bíblia me manda fazer. E quando eu estou baseado na fé, eu agrado a Deus e faço as demais coisas acreditando e confiando em Deus. O mundo que estamos vivendo, cheio de medo, de pânico, de fobias, a única solução para excluir da nossa mente os pensamentos ruins, negativos, pessimista, incrédulo, só existe a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. Por quê? Porque em Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, diz que a palavra de Deus é espada afiada de 2 gumes. Ela penetra profundamente no nosso coração. Ela é capaz de discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Ela é capaz de entrar na alma, entrar no espírito e entrar no corpo. A Bíblia, ela é espírito de vida. Por isso, muitas pessoas não param para ouvir a Bíblia, não param para se fundamentar na Bíblia. E a fé são palavras ditas que criam em nós fundamentos para a vida, para a alegria, para o milagre e para a vitória. Mas vamos ao texto bem rapidinho. Hebreus 11, 29 diz o seguinte: pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé passaram o mar vermelho,
como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Esse episódio nos mostra o período em que os judeus, os israelitas, o povo de Deus, eles saíram do Egito. Saíram do Egito após 430 anos que o povo de Deus esteve no Egito. Entraram lá por meio de José, do governador do Egito, porque havia fome em Canaã, aonde a família de José estava. Entraram lá no Egito e foram morar no Egito a convite de José. Foram-se os seus irmãos, o seu pai, um total de 70 pessoas, filhos deles, os seus irmãos, e ficaram no Egito. Porque houve fome em toda a terra na época, e José foi o governador, o administrador de toda a alimentação, pois Deus havia trago para ele o poder administrativo do governo de Faraó, que era necessário ele estocar alimento durante a fartura. E ele fez os galpões, e quando veio a fome, ele tinha alimento para o Egito e para os demais que estavam aos redores do Egito. Inclusive a sua família, que foi parar no Egito. E nisso que pararam no Egito, passaram-se 4 séculos e 40 anos. Depois de um certo tempo, esse povo, José morre, e esse povo fica escravizado no Egito. Faraó não permitiu mais que se levantou um outro faraó que não conhecia José, pois José também há 110 anos, me parece, morreu. E os filhos geraram outros filhos, e então se multiplicou grandemente o povo de Deus na terra do Egito. E eles agora ficaram escravizados, sem autorização de sair. Foram escravizados no Egito. O povo de Deus escravizado no Egito. E isso durou 430 anos. É logicamente que não foi todos os 400 anos que eles passaram escravizados. Mas mais da metade dos anos eles passaram escravizados. Faziam grandes construções, cidades, pirâmides, tijolos. Até o dia em que Deus iria libertá-los por iniciativa do próprio povo, que não aguentou mais as cargas, a humilhação, o descaso, o desrespeito do rei do Egito. Então eles clamaram e pediram a Deus um libertador. E Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito. E quando Deus levanta Moisés, aí você conhece toda a história do nascimento de Moisés, que foi lançado no rio Nilo e foi parar. A correnteza levou ele até a filha de Faraó, onde Moisés foi criado pelo Egito. A sua mãe o criou, mas para o Egito. Obrigado aí pelo Sildevan,
a Dalva, o Isaac Lima, não é? Que estão nos acompanhando aqui nesse pequeno momento de reflexão. Tá certo? Compartilha aí, meu nobre, com as outras pessoas. Então, eles foram escravizados ao ponto de não suportarem mais a carga e ainda não eram massacrados. Deus mandou Moisés havia se tornado príncipe, depois ele, por ter matado um egípcio, fugiu do egípcio, passou 40 anos em Midian, no deserto, aonde teve a sua conversão a Cristo, se converteu a Cristo, teve um encontro com Cristo na sarça ardente, e Deus disse: tu vai voltar ao Egito e libertar o meu povo. E Moisés voltou. E agora o texto toda essa história está escrito lá no livro de Êxodo, especialmente do capítulo 13. Mas eu estou pegando aqui o livro de Hebreus, que fala sobre esse episódio. Pela fé passaram o Mar Vermelho. Sabe, depois das 10 pragas que Deus havia mandado sobre o Egito, sobre Faraó, e na última praga, Deus havia dito para Moisés: mata um cordeiro e nos umbrais da porta coloca a marca do sangue do cordeiro. E todos eles, os hebreus, cumpriram essa ordem. Aonde não tinha marca do sangue do cordeiro, nos umbrais da porta, houve morte do primogênito daquela família. E a Bíblia diz que em cada casa, à meia-noite, passou-se o anjo da morte e ceifou todo aquele primogênito aonde não tinha marca do sangue do cordeiro. Grande pranto, choro, desespero, até mesmo dentro da casa de Faraó. Então Faraó se levantou e pediu que o povo saísse do Egito, fosse embora servir o seu Deus. Isso significa que não se pode brincar com o povo de Deus. Tem muitas pessoas que desdenham, criticam, zombam, acham que estão em vantagem contra o povo de Deus. Mas você está completamente enganado. Você pode criticar por um determinado tempo a igreja, o povo de Deus. Você pode zombar de Deus, dos crentes, da igreja. Você pode ficar contra o povo de Deus, mas saiba de uma coisa. O povo de Deus, a igreja de Cristo, hoje aqui na terra, é sal, é luz. Pronta para trabalhar em favor da libertação e salvação das almas, que é o principal papel da igreja. Certo? Então, após esse episódio das mortes no Egito, Faraó se levantou, chamou Moisés e mandou Moisés cair fora. E o povo foi apressadamente, de noite, saíram do Egito. Idelma Mendes, obrigado minha irmã Idelma Mendes, compartilha aí, ajude esse momento dessa pequena reflexão, tá bom? Muito obrigado a vocês que estão nos ouvindo nessa hora, muito obrigado, tá bom? Então, a Bíblia diz aqui em Hebreus que
pela fé eles passaram o Mar Vermelho. Não foi pela condição humana. Quando se fala de fé, se fala de acreditar em Deus, nas promessas de Deus. Por que eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho? O Mar Vermelho. Não, a Bíblia está dizendo que eles atravessaram pela fé o Mar Vermelho. Meu nobre, querido irmão em Cristo, qual é o Mar Vermelho que eu e você temos que passar por ele? Né? Ulda Pinheiro, um abraço, minha nobre. Vem para cá, para Porto Rico, minha irmã. Deus te abençoe. Qual é o Mar Vermelho neste momento que tem sido um grande obstáculo para nós passarmos por ele? Olha, o povo de Deus ficou precisando de um acesso para chegar do outro lado. E a opção que Deus deu ao povo foi passar pelo mar. E o mar chamado Vermelho. Curiosamente, o Mar Vermelho da vida se apresenta ao Brasil, ao mundo, às famílias, e nós vamos atravessar esse mar. Esse mar, ele vai se abrir por iniciativa da nossa fé e convicção e pelo poder de Deus que abre o Mar Vermelho. Não tem para onde passar, a opção é passar pelo mar, então nós vamos passar. E passar pela fé e de pé enxuto. Viu? Viu? Profeticamente, a igreja de Cristo hoje na terra está enfrentando dias tenebrosos, dias que requer atitude. A igreja na terra está enfrentando momentos decisivos. A igreja na terra está enfrentando o Mar Vermelho. E esse Mar Vermelho, que Deus permitiu que nós passemos, ele vai abrir. É Deus quem vai abrir o Mar Vermelho pela ousadia e coragem da fé que ele mesmo nos deu. Não tenha medo do Mar Vermelho. Esse Mar Vermelho está simbolizado as dificuldades, até mesmo a religião, a política, os meios de comunicação, as doenças, as enfermidades. E a igreja de Cristo, Jesus disse, eu vou edificar a minha igreja e a porta do inferno não vai prevalecer. Só prevalece é quando o crente é tímido, é medroso, não usa a sua fé, não crer no poder de Deus. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais, buscando a quem possa tragar. Lute contra o Mar Vermelho dessa vida e tenha certeza, a vitória é tua, porque Deus vai destruir o Mar Vermelho. E você e eu vamos atravessar a pé enxuto e do outro lado, como Miriam fez, nós vamos cantar vitoriosamente a Deus pelo grande livramento que nos deu.
E quando o povo do Egito tentou entrar no Mar Vermelho, foram afogados. O Mar Vermelho para nós apresentou aquela grande dificuldade. Moisés ficou temeroso como passar por esse mar. E ele foi orar e Deus disse: Moisés, manda o povo que marche. Rosa Santos, aqui com a gente também na live. Manda o povo que marche. E quando o povo entrou no mar, a Bíblia diz que veio um vento tão forte da parte de Deus e soprou naquele mar, e o mar se abriu. E o povo, olha, aproximadamente umas 3 milhões de pessoas atravessaram praticamente 21 quilômetros de mar aberto pelo poder de Deus. E atravessaram, passaram pelo mar, e o mar não afogou. Crianças, jovens, adolescentes, senhores e senhoras, porque Deus tem um compromisso com o seu povo. Qualquer dificuldade, Deus, ele abre, destrói, simplesmente porque ama o seu povo. Rosineide Almeida está com a gente assistindo aqui a nossa live. E eu já vou encerrar, dizer que os egípcios, quando tentaram atravessar o caminho que Deus havia aberto no Mar Vermelho para o povo dele passar, quando os egípcios tentaram, estavam no meio do mar, na tentativa de tragar, matar o povo, porque eles se arrependeram de ter deixado o povo sair do Egito, porque tinham mão de obras baratas para a construção das suas cidades, das suas pirâmides. Eles se arrependeram. Faraó convocou todo o seu exército, os melhores cavalos preparados para a guerra, que corriam velozmente, e eles iriam matar o povo de Deus, até mesmo dentro do mar. Mas sabe o que aconteceu? Deus é Deus. Quando o último que atravessou o mar, Moisés estendeu a mão e o mar fechou. O mar fechou. O Mar Vermelho fechou. E quem morreu no vermelho foi os egípcios. Os egípcios morreram no Mar Vermelho. Né, irmã Silvana? A minha esposa está nos ouvindo agora. Deus abençoe, viu? Beijo no coração. A Silvana está nos acompanhando aí na live aqui. O Mar Vermelho, os egípcios todos morreram, os grandes de Faraó. O Mar Vermelho, não importa, ele se abre. Viu, mar? Deus levantou a igreja, o maior poder constituído na terra. Não é a Constituição Federal. É porque ela é a regra maior para nós, cidadãos patriotas, observar. Mas a segunda maior instituição criada por Deus é a igreja. A primeira instituição criada por Deus foi a família. Deus zela pela família. Querem destruir a família que Deus criou? Eu duvido se vão destruir a família que Deus criou. É destruída quando essa família não aceita as regras e os princípios que são o manual de Deus para essa família. Irmã Helena Melo, com a gente aqui. Aí Rosa está dizendo, levanta a igreja do Senhor. É isso mesmo.
Levanta, igreja do Senhor, marche firme nessa vermelhidão que tem se apresentado, para derrotarmos o inimigo chamado Faraó, que hoje é personificado nas instituições, nos órgãos, e Deus há de dar vitória ao seu povo, mas é preciso que o povo tenha coragem, tenha ânimo, que se levante. Francineia Meire, a Francineia Meire está assistindo com a gente, né? Glória a Deus, obrigado. Então eu finalizo nessa hora esta live para não ficar muito comprida e fadigar você. Os egípcios morreram, se afogaram, diz a Bíblia em Hebreus 11, 29. Tá bom? Quero deixar essa palavra para você. Nós estamos enfrentando o vermelho. Não é essa cor aqui, ó. Não é essa cor que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando o vermelho da morte, o vermelho das ideologias. Estamos enfrentando o vermelho das coisas que afetam os princípios bíblicos, família e igreja. Eu deixo aqui a minha palavra, dizer para os amigos e o povo de Deus que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Agradeço a todos por estarem nos ouvindo, nos assistindo nesse momento. E Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Não tenha medo do mar vermelho. Não tenha medo. Ele vai se abrir e você vai passar. Você vai passar esse mar vermelho. Ele vai se abrir e você vai passar a pé enxuto e do outro lado vai cantar o hino da vitória. Você vai dar testemunho, culto e ações de graça. Eu declaro e profetizo sobre esta nação, sobre a sua família, sobre a sua igreja, que o poder de Deus há de ser derramado nesses dias no Brasil, nas famílias e nas igrejas. Virá sobre a família, virá sobre o Brasil, virá sobre a nação, virá sobre a igreja um poder de Deus para abrir o mar vermelho. E toda pessoa consciente que quiser atravessar o mar vermelho vai atravessar. Agora, os que não quiserem, infelizmente, vão fazer parte dos faraós e vão morrer afogados. Deus abençoe o nosso Brasil. Deus abençoe Porto Rico do Maranhão. Deus abençoe o Maranhão. Deus abençoe as famílias, as igrejas. Deus abençoe os nossos nobres amigos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço do seu amado irmão Pedro Enéas, coordenador de missões aqui em Porto Rico do Maranhão. Ao nosso pastor Antônio Medeiros, ao pastor Paulo Henrique e aos demais. Olá, o Delvane entrando agora aqui na live, né, Delvane? No finalzinho, Delvane entrando aqui na live. Deus te abençoe, meu nobre. Um abraço, Deus te abençoe. Lutaremos como soldados valentes nesses últimos dias
que estamos vivendo, que o Senhor tem permitido. Amém? Muito obrigado, beijo no coração. Amém? Tenham todos uma boa tarde na paz do Senhor, uma boa noite, um bom dia, não sei a hora que você vai assistir essa live, apesar de ser ao vivo agora, mas outros vão assistir depois, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.